Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos assistir a aula de termoquímica. Já vimos que o calor é uma energia em trânsito que flui de um corpo de maior temperatura para outro corpo de menor temperatura, e que a energia só pode ser transferida de um corpo para o outro na forma de calor, isto se houver diferença de temperatura entre os corpos. A termoquímica estuda as trocas de calor associadas às reações químicas ou a mudanças de estado de agregação das substâncias. Então vamos por aqui para alguns conceitos. Calor sensível, representado por QS, é o calor utilizado para aquecer ou resfriar substâncias em geral, seja a substância no estado sólido, líquido ou gás. E a fórmula utilizada é QS igual a mc delta T, em que m é a massa do material que estou aquecendo ou resfriando, C é o calor específico do material e ΔT é a mudança de temperatura causada pelo calor. Então, você vai pegar o material, a temperatura final dele, subtraída da temperatura inicial e vai ter esse ΔT. Lembrando que no aquecimento esse ΔT vai ser positivo e no resfriamento esse ΔT vai ser negativo. No sistema internacional, utilizamos esse ΔT em graus Kelvin, o calor específico, que é o C, em joules por quilograma Kelvin, a massa em quilogramas. Assim, o calor sensível QS nos é fornecido em joules. Calor latente, quantidade de calor latente. É o calor utilizado para mudar o estado de agregação das substâncias. Então, o calor latente é aquele, por exemplo, fornecido ao gelo para ele derreter, fornecido à água para ela evaporar, ou retirado do vapor de água para ele se ele quer fazer. E retirado também da água para virar gelo. Então, é aquele calor que eu vou fornecer a uma substância para ela mudar o seu estado de agregação. A fórmula QL, calor latente, vai ser igual à massa daquele material multiplicada pelo L, onde L é o calor latente de uma determinada mudança de fase de um material, certo? Então, para cada substância, a gente vai ter um valor de L, tá? No sistema internacional, massa em quilograma, o L ele é dado em joules por quilograma, e assim, o calor latente a gente consegue obter ele em joules, energia, joules. Capacidade calorífica é uma propriedade extensiva e ela equivale a uma quantidade de calor de um determinado material, que aquele material precisa receber para aumentar sua temperatura em 1 grau, tá? Então, calor, a quantidade calorífica, C maiúsculo, vai ser igual a M vezes C, onde C é a propriedade de cada material, tá bom? Então, a gente vai olhar valores de C, certo? Cada substância vai ter um calor específico. E se a gente multiplicar pelo montante M, essa massa pode variar, então a gente vai ter uma capacidade calorífica. Aqui temos as tabelas de valores de calor latente e calor específico. Para exemplificar, coloquei aqui algumas substâncias, tá? Por exemplo, o oxigênio, o ponto de fusão dele é de 54,36 Kelvin. O calor latente de fusão é 3,8 kJ por quilograma, tá? O ponto de ebulição, 90,18 Kelvin. Calor latente de vaporização, 213. O álcool, ponto de fusão, menos 159. Calor latente de fusão, 104 kJ por quilograma. Ponto de ebulição, 351,15 Kelvin. Então, ele tem que ser aquecido nessa temperatura, lembrando que é em Kelvin. E calor latente de vaporização, 854 kJ por quilograma. E o calor específico, 2,4 kJ por quilograma Kelvin. Tá? Vamos para alguns exemplos para a gente fixar melhor o conteúdo. Então, quanto de calor preciso fornecer para evaporar 2 kg de água? Então, veja, evaporar é o quê? É uma mudança de fase, certo? Então, qual é o calor que a gente utiliza para fazer essa mudança de fase? É o calor latente. Qual é a fórmula do calor latente?
massa vezes o calor latente do material, tá? Então, a gente vem na tabelinha, água. Quem é o L da água? Será que a gente tem aqui água? Aqui, ó, o L da água. L da água. 2.260 kJ por quilograma. Então, a gente coloca aqui, ó, 2.260 kJ por quilograma. E aqui, quanto que eu tenho que evaporar? 2 quilos. Então, 2 quilogramas. Assim, o calor que eu preciso fornecer para evaporar essa quantidade de água é um calor na quantidade de 4.520 kJ de energia, né? Lembrando que calor, ele é energia. Energia térmica, no caso. Questão 2. Quanto de calor preciso para retirar para congelar 3 kg de água? Então, eu tenho uma massa aqui de 3 kg de água, certo? Ele já deu. E aqui é o calor que eu preciso retirar, certo? Onde é que a gente acha esse 333 aqui? Calor latente de fusão, certo? Então, a gente tem que identificar que mudança de estado é fusão, certo? Aqui era vaporização, então a gente utilizou calor latente de vaporização na primeira questão. Na segunda, congelamento, ele é o que? Fusão, certo? Que é a mesma coisa, derreter ou congelar, a gente usa esse mesmo L. Então, é 333 kJ por quilograma. Joga aqui na formulazinha, tá? Não esquece da unidade, prestar atenção na unidade. E esse calor que eu preciso retirar para congelar é 999 kJ, certo? Então, lembrando, se eu tenho aqui uma pedrinha de gelo, tá? Uma pedrinha de gelo. Eu vou transformar ela em água líquida. E depois eu posso transformar ela em vapor, certo? O que acontece? De gelo para água líquida, eu tenho que acrescentar calor. E da água líquida para virar vapor, eu tenho que acrescentar calor. Se eu quiser o processo inverso, eu tenho que retirar calor. Se eu quiser a água e congelar ela, eu tenho que retirar calor. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos melhorar esse desenho aqui. Colocar uma canetinha azul. Vamos mudar a cor aqui. Colocar uma canetinha azul. Então, o que é que a gente tem? Se a gente tem uma substância no estado sólido, aqui a gente tem no estado líquido, e aqui a gente tem no estado vapor, se a gente quer transformar de sólido para líquido, de líquido para vapor, a gente vai acrescentar calor, né? Então, a gente tem um processo que a substância vai absorver calor. E se a gente quiser fazer o contrário, trazer do líquido para o sólido, a gente vai retirar calor, certo? Então, o que é que vai acontecer? O objeto ele vai perder, a substância vai perder calor. Então, tem um processo exotérmico, certo? Questão 3 aqui. Um saco de areia contendo 5 kg de areia ficou debaixo do sol quente. Deixa eu mudar aqui a canetazinha, voltar para o vermelho. Tá debaixo do sol quente, aqui tem a massa, 5 kg. Inicialmente estava a temperatura de 25 graus Celsius, ou 298,15, né? Lembrando que é só fazer a temperatura em Kelvin, vai ser igual a temperatura em graus Celsius, mais 273,15. Certo? Então, a gente consegue fazer essa transformação. De meio-dia, eu fui medir a temperatura daquele saco de areia, né? E ela subiu para 32 graus Celsius. Então, de 25 foi para 32. Teve um ΔT aí, certo? Pergunta se a quantidade de calor fornecido pelos raios solares para aquecer aquele saco de areia. Então, a gente está tratando apenas de o quê? De um aquecimento. Qual o calor que a gente utiliza? Calor sensível. A massa de 5 kg está aqui.
né? O calor específico 0,840 kJ por quilograma Kelvin, de onde a gente pega esse valor daqui da tabela, ó, areia 0,884 kJ por quilograma, sempre prestando atenção na unidade, tá? Então, coloquei aqui esse valor. E o ΔT, que é a temperatura aqui a de 32 graus Celsius e aqui de 25, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Então, para aquecer aquele saco de areia, foi fornecido um calor de 29,4 kJ, né? Ou, lembrando que 1 kJ é igual a quê? Igual a 1000 joules, porque esse quilo aqui é 1000, né? Assim como a gente tem 1 quilograma igual a 1000 gramas, assim como a gente tem 1 quilômetro é igual a 1000 metros, tá? Aqui, só pra lembrar, deixa eu apagar. Então, foi fornecido 29.400 joules de calor para aquecer o saco de 5 kg de areia. Questão 4, outro exemplo aqui. Para o mesmo saco da questão anterior, se ao invés de 29,4 kJ de calor fosse fornecido 40, qual seria a temperatura final do saco de areia? Aí aqui continua tratando-se de aquecimento, só que antes a nossa incógnita do problema era QS, agora a nossa incógnita vai ser a temperatura final. Então, a gente substitui na fórmula, certo? QS 40 kJ, a massa continua sendo 5 kg, o calor específico continua sendo 0,84, a temperatura inicial continua sendo 298,15 Kelvin, e o que queremos saber é a nossa temperatura final. Então, chegamos que a nossa temperatura final é de 307,67 Kelvin ou 34,52 graus Celsius, certo? Então, deixa eu pegar aqui, colocar um marca-texto aqui. Por exemplo, então, se eu forneci anteriormente 29,4 kJ e a minha temperatura final foi de 32, ao fornecer um calor maior de 40, que 40 é maior do que 29, espera-se que a temperatura final seja maior do que 32. Então, de fato, a temperatura final foi de 34, porque o calor fornecido foi maior. Certinho? Então, vamos aqui para a lista de exercícios que a gente tem aqui para fazer. Questão: determine a quantidade de calor em quilocalorias necessária para um bloco de gelo de 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Então, aqui, desconsidere esses 5 graus Celsius. Vamos considerar apenas 0 graus Celsius, certo? O que é que a gente tem? Inicialmente, temos o gelo que se encontra a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Ele vai aquecer e vai chegar a temperatura de 0 graus Celsius. Por que eu risquei esse 5 aqui? Porque a 5 graus Celsius já foi líquido, então aqui foi erro de digitação, tá? O que acontece? Aqui, nesse aquecimento, então a gente já tem um ΔT, uma variação de temperatura, que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Que é a temperatura final, 0, menos, que é a temperatura inicial, menos 5. Então, já estou ajudando na resposta, então a gente tem um ΔT de menos 5, tá? Lembrando que a gente tem uma massa M de 2 kg, né? Então, a gente tem um calor específico e a gente tem o calor latente de fusão. Mas aqui ele quer apenas o quê? Ele quer que esse gelo ele seja só aquecido. Então, a gente vai utilizar apenas o quê? O calor específico. Qual é a formulazinha? Calor sensível vai ser igual a M C ΔT. O ΔT já foi calculado, o M tem, o C
a gente já tem, então faça as continhas e marque aqui qual é a resposta correta. Questão 2. Essa questão 2 já vai ser só um pouquinho mais complexa, mas nada que a gente não possa resolver, tá bom? Então, nessa questão 2, o que é que a gente tem? Um cubo de gelo de massa de 100 gramas, certo? Aqui a massa, M, inicialmente na temperatura de 20 graus Celsius, então eu vou colocar aqui, ele está no início a 20 graus Celsius, certo? Então, ele é aquecido até se transformar em quem? Em água a 40 graus Celsius, certo? Então, pergunta-se qual calor fornecido. Só que, qual a temperatura de fusão do gelo? A temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Então, de menos 20, lembrando, menos 20 a 0 graus Celsius, a gente tem o quê? Aqui, gelo. E de 0 graus Celsius a 40, a gente vai ter o quê? Água, tá? Então, daqui para aqui, a gente vai ter um calor sensível, que eu vou chamar de QS1, certo? Aqui, a gente vai ter o calor latente, porque vai derreter o gelo. E daqui para aqui, a gente vai ter o calor sensível, que eu vou chamar de QS2, certo? Então, ele pergunta, vamos marcar aqui o que é que ele quer na questão. Ele quer a quantidade de calor sensível. Então, a quantidade de calor sensível vai ser QS1 mais QS2. E, deixa eu marcar aqui, vou mudar a cor da minha canetinha. Essa cor aqui. E calor latente. O calor latente vai ser apenas QL, certo? Então, a gente vai utilizar a fórmula do calor sensível e do calor latente. Lembrando, quem vai ser QS1? QS1 vai ser igual a massa vezes o calor específico do gelo vezes esse ΔT. Lembrando, quem vai ser esse ΔT? 0 menos 20, tá? Então, a gente vai ter um ΔT de 20, né? A massa de 100 gramas, tá? E o calor específico do gelo, quem é o calor específico do gelo? Vai ser esse valorzinho aqui, tá bom? Vamos continuar desenhando. Mudar a cor aqui, vou colocar azul escuro. A gente vai ter o calor sensível 2. Quem vai ser o calor sensível? A mesma massa, porque ele se perdeu, vezes o calor específico da água, vezes ΔT. Quem é o calor específico da água? Calor específico da água. Então, temos aqui o calor específico da água. E quem vai ser esse ΔT? 40 menos 0, né? 40 graus Celsius. E, então, somando esses dois, a gente vai ter a quantidade de calor sensível total, tá? Vou pegar aqui outra canetinha de outra cor, vou colocar rosa. E aqui calor latente, QL. QL vai ser igual a apenas a massa vezes o L, que é o calor latente. E cadê? Calor latente de fusão do gelo. Então, calor latente vai ser esse de 80 calores por grama. Então, vai ter a massa, vai ter L e vai ter esse calor latente. Então, aqui é a quantidade de calor latente total. Achou os valores, né? De QS1 mais QS2, marca na questão aqui. E depois QL, marca aqui. Tá bom? Questão 3. Determine o calor específico em calorias por graus Celsius de uma substância com massa de 1 kg que, ao receber 5.000 calorias de calor de uma fonte térmica, teve sua temperatura elevada em 20 graus Celsius. Certo? Então, o que é que a gente tem aqui? A massa, M, né? Aqui, 500 calorias, então, aqui, ele tá falando de temperatura elevada. Então, esse Q de 5.000 calorias vai ser quem? Calor sensível, temperatura elevada, né? E aqui eu coloquei temperatura elevada em 20 graus Celsius, ou seja, já tem o ΔT.
Qual é a fórmula do calor sensível? O calor sensível vai ser igual a massa vezes o C do calor sensível vezes o ΔT, tá? Então, o QS a gente já tem 5.000. A massa de 1 kg a gente já tem. Então, pode escolher, bota 1 kg, bota 1.000 gramas, tanto faz. Certo? O ΔT a gente já tem em graus Celsius, certo? Lembrando, aqui tem grama, ele quer em calorias por grama, então esse sempre tem que ser em grama. Vamos lá. QS, quem é QS? 5.000 calorias. Falta um zero aqui, 5.000 calorias. Quem é massa? 1 kg, 1.000 gramas. O C, o que a gente quer, e o ΔT é 20 graus Celsius. Então, é só substituir e ser feliz. Acha esse valor de C, marca na questão. Tá bom? Essa questão 4 aqui. Vamos lá. No Sistema Internacional de Unidades, o SI adota a unidade de calor Joule, pois calor é energia. No entanto, só tem sentido falar de calor como energia em trânsito. Energia em trânsito. Ou seja, a energia que transfere de um corpo a outro em decorrência da diferença de temperatura. Tá? Então, energia em trânsito quer dizer o seguinte, que é energia que ele não pode se acumular, né? A gente não pode armazenar essa energia, né? Ela é transferida de um corpo ao outro, apenas, tá bom? Assinale a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, se a questão diz que é energia em trânsito, né, a gente não faz sentido dizer que ele tem calor. Não posso chegar a dizer para um objeto, ele tem um calor de 200 joules. Nenhum objeto tem calor, porque o calor é só a passagem. O calor é você, por exemplo, um objeto está quente e outro objeto está frio. Quando eu coloco esses dois objetos, um quente e um frio, o que está quente vai transmitir calor para o que está frio, né? Então, o que está quente vai resfriar e o que está frio vai aquecer. E esse resfriamento do quente e esse aquecimento do frio vai acontecer até que os dois igualem a temperatura, tá? Então, é uma energia em trânsito. Quando os dois se igualarem a temperatura, acabou o calor, certo? Então, a letra A diz, a temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor em que estava armazenado. Então, assim, falou em armazenamento de calor, já pode riscar. B, a temperatura de um corpo aumenta quando ele armazena calor. Não armazena calor. Letra C, a temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. Vamos deixar em stand-by, por exemplo. D, o aumento de temperatura de um corpo é um indicador de que esse corpo armazenou calor. Nenhum corpo armazenou calor. E, um corpo só pode atingir o zero absoluto se for esvaziado de todo calor nele contido. Ele não armazena calor. Então, aqui, só por eliminação, a gente já sabe que a resposta é a letra C. Já estou respondendo aqui para vocês. Certo? Então, vamos analisar o resto da afirmativa. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. O que é que vocês acham? Exatamente. Certo? Ele está perdendo energia. Então, ele está resfriando. É aquela coisa. Vamos voltar aqui. Né? Por exemplo, um objeto está passando de sólido para líquido, ele vai o quê? Vai aquecer. O que é mais quente? A água ou o gelo? A água é mais quente do que o gelo, certo? Então, para ele aquecer, né, ele teve que absorver calor ainda, é um processo endotérmico. E para resfriar, é um processo exo que libera, tá bom? Então, quando a temperatura do corpo diminui, é um processo exo, então ele está cedendo calor, ele está liberando calor no meio ambiente, certo? Questão 5. A questão 5 aqui, vou deixar para vocês pensarem, né? Black, 1935, discute um conceito que envolve a transição de fase, onde há uma liberação ou absorção de calor, que não envolve variações de temperaturas mensuráveis no termômetro. Então,
Se não envolvem variação de temperatura, que essa temperatura ela é constante. Transição de fase, mudança de fase. A gente tá falando de que calor? A gente falou aqui nessa apostila hoje. Tá bom? Então vocês marcam a questão certa.